O Visão Plural de hoje, 29 de setembro de 2011, às 15 horas e 32 minutos, horário de Brasília, está recebendo a visita do advogado e tributarista Décio Ambrósio. O Décio Ambrósio é um homem que descobriu as maracutaias das grandes empresas de telefonia, banco, seguradoras de luz e telefone, etc. e tal. Então ele está mostrando para nós como é, nesse primeiro bloco, que agora tem a sequência no segundo, como são as artimanhas que fazem do cidadão uma vítima. Por que o PROCON e o IDEC não podem fazer isso em honra do contribuinte? Veja bem, o IDEC é um instituto particular, né? Um Instituto de Defesa do Consumidor. Ele costuma até fazer ações coletivas, né? Só que, veja bem, a ação coletiva de ressarcimento, ele faz de grandes questões, ele costuma fazer, né? Inclusive aquela questão do bloqueio do plano Collor, a diferença de reajuste dos planos Bresser, Verão, ele fez muita ação que são valores maiores. Mas se você considerar, por exemplo, que a maioria das contas de telefone são em torno de 50, 100 reais, mesmo para o IDEC não compensaria ele fazer, porque ele tem custos para isso. A média de uma conta telefônica de uma empresa é de que valor? Empresa é bem mais alta, né? Mas eu não tenho esse dado, por exemplo, a média de contas telefônicas do Brasil, mas deve ser muito baixo, porque a grande maioria são pequenos consumidores. E você tem grandes empresas que têm contas até de mais de 1 milhão, mas isso são uma minoria, né? Porque a grande maioria, por exemplo, vou dizer, a Telefônica, que tem 51 milhões de assinantes, deve ser 50 milhões de pequenos assinantes e 1 milhão de grandes assinantes. Dizem que a Telefônica, quando privatizou a Telesp, ela não investiu o que ela deveria fazer. Será que ela não investiu também nesse controle que deveria haver? Não, esse controle ela tem, né? Quem não tem é o cliente que não tem o controle, a companhia tem o controle, né? Por exemplo, a telefonia no Brasil, ela é tão cara, que a Telesp mesmo, que era a Telesp, né, depois virou Telefônica, ela tinha que pagar várias parcelas, e ela adiantou essas parcelas, pagou bem antes do que tinha que pagar a privatização, porque aqui era uma maravilha, né? A tarifa era tão cara em relação aos Estados Unidos e outros países da Europa, né? Em que ela pagou adiantado o que ela decidia que pagar em anos, pagou em meses, né? Porque o lucro deles foi absurdo, né? Ainda é um absurdo, né? Porque a tarifa ainda é muito alta. Por exemplo, aqui você tem tarifa aí que ainda custa R$1 e pouco o minuto, quando nos Estados Unidos milésimos de centavos, né, a tarifa. Quem burla mais o cidadão? O banco ou a Telefônica, a companhia de gás, a companhia de luz? Quem burla mais? Todos. Ou seja, é uma coisa generalizada. Veja bem, toda vez que você tiver uma massa grande de clientes, né, você passa a falar assim, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Isso é verdade nesses casos, quer dizer, de grão em grão, se você pegar um grão, mas de 51 milhões de pessoas, vai dar aí uma quantidade expressiva de recursos. O senhor quer dizer com isso que, como todo mundo faz a prática ilegal e ninguém reclama, o Brasil é um paraíso para essas empresas estrangeiras que para aqui vêm? Ainda é um paraíso. Por exemplo, eu fui empresário, sou empresário ainda, mas eu fui comerciante 22 anos no ramo de material de construção e tintas, por exemplo, e lidei muito com multinacional, por exemplo, a Glazolito do Brasil, que é do Grupo BASF, né? A Glazolito do Brasil, das filiais, das empresas do Grupo BASF, a do Brasil, né, que era a Glazolito, era só no Brasil, era a que dava o maior lucro no mundo, era ela. Então nós temos muitos casos, por exemplo, em que empresas que têm filiais no Brasil estão entre as que dão mais lucro de todas as unidades do mundo, né? Porque aqui os controles já são muito pouco rigorosos, relaxados, a gente ainda não tem um efetivo sistema de defesa da concorrência, nós temos muito monopólio, oligopólio, né? Aliás, eu acho que até falei da outra entrevista que eu estive aqui. Pode repetir, porque o público é outro. Que eu tive com você.
de que o Brasil, veja bem, por que o capitalismo no Brasil não deu certo, né? Porque não foi implantado ainda. O capitalismo ainda está a caminho. Porque nós estamos aqui ainda no feudalismo, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos 70% da economia na mão do Estado, agora começou a privatizar, e os outros 30% restantes estavam na mão dos vassalos do rei. Então, antigamente a gente tem a capitania de Pernambuco, tinha a capitania de São Vicente, agora a gente tem capitania de cimento. Por exemplo, cimento. Cimento tem 7, 8 empresas de cimento no Brasil, e nós não conseguimos importar cimento. Por quê? Porque essas empresas não permitiram que fosse importado. E o cimento lá fora é muito mais barato, nós não vê ninguém importando cimento. As grandes construtoras, ninguém importando cimento. O Roberto Marinho foi tentar implantar a TV Globo na Itália, o Berlusconi derrubou o Roberto Marinho para que ele fosse expulso da Itália, porque ele estava entrando na seara que ele não deveria entrar. Entendeu? Por exemplo, teve um caso recente aí, por exemplo, da Marta, que queria acabar com a máfia dos ônibus, né, que é outro oligopólio, monopólio, e aí ela tentou trazer os empresários de ônibus de Fortaleza, né, que lá era PT, a prefeita era PT. Aí o pessoal daqui ligou para os empresários e falou: se vocês vierem aqui, nós vamos aí concorrer com vocês. Então aí não vieram. E está lá o mesmo pessoal que estava, eles mudaram de empresa, abriram umas empresas novas, está o mesmo pessoal que estava e a máfia continua aí, né? Agora, o banco, no Brasil nós temos bancos, vamos dizer, grandes e médios. Bancos pequenos desapareceram. O senhor acha que o fato dos bancos concentrarem os serviços e o brasileiro ir tanto a banco como nenhum outro cidadão no mundo favorece essa brincadeira da negligência e da tentativa de levar vantagem sobre o contribuinte? Veja bem, essa tendência de ir agrupando as empresas, né? Nós tínhamos em torno de 460 bancos, hoje nós temos em torno de 130 bancos. Você vê que você falou que os pequenos bancos apareceram e cada vez está concentrando mais fusões e aquisições, você só vê falar em fusões e aquisições. Isso de fusão e aquisição é muito bom para a empresa, para o consumidor não é bom a fusão, porque acaba com a concorrência. Você vê, por exemplo, hoje no ramo, por exemplo, de eletrodomésticos, né? Nós tínhamos várias empresas, hoje que nós temos. Nós temos o Pão de Açúcar, que comprou o Ponto Frio, comprou a Casa Bahia, né? Então depois nós temos a Magazine Luiza, temos poucas empresas. O então, Ricardo Eletro lá, exatamente, que juntou com a Insinuante, etc. Exatamente. Então isso tudo, veja bem, inclusive hoje as empresas, até as indústrias estão reféns do comércio. Né? Por exemplo, a mesma coisa do supermercado. Supermercado, praticamente, nós temos 3 supermercados e eles vão incorporando vários outros. Por exemplo, a Nestlé, que é uma empresa multinacional, que há anos ela estava acostumada a impor preço, hoje ela ficou refém do supermercado e ela hoje está colocando, inclusive, vendedor de porta a porta. Parece que, se não me engano, ela já tem 10 mil vendedores de porta em porta para fugir do monopólio ou oligopólio dos supermercados. Então, várias empresas hoje estão montando esquema de venda porta a porta para poder fugir, porque você chegou hoje no supermercado, vai abrir um supermercado, você tem que dar um enxoval. Sabe o que é enxoval, não? Não. Enxoval, quando vai inaugurar um supermercado, o fornecedor tem que dar tudo de graça. Para a primeira venda, para inaugurar, ele tem que dar tudo de graça. Depois você tem que comprar a cabeça da gôndola. Para você ter o seu produto na cabeça da gôndola, você tem que pagar. E depois a posição mais acentuada. Mais em cima, tudo isso você compra. Então hoje a indústria ficou refém do comércio, do supermercado, né? Ela tem, por exemplo, dar desconto não sei o quê, desconto de publicidade, uma série de... que hoje, às vezes, nem é interessante você vender para essas grandes cadeias. Porque te reduz tanto a margem de lucro que às vezes você acaba num... Pegando aquele seu raciocínio de que o capitalismo ainda não chegou ao Brasil, está chegando levemente, como é que o senhor vê a questão das empresas que estão tentando prestar um serviço público melhor a custos mais baixos, o que são poucos, na verdade? Como é que o senhor vê essa questão? Veja bem, com essa abertura de mercado e com essa universalização, né? Hoje as empresas têm que concorrer a nível mundial, né? Concorrer a nível mundial, porque não adianta você querer fazer um feudo só no Brasil e você perder a concorrência com o mundo, né? Então, hoje ou você se adapta ou você não sobrevive. Um grande problema que eu vejo nessa
universalização das coisas é a própria China, né? Eu já vejo hoje pequenas empresas e médias empresas no Brasil fabricando na China. Deixando de fabricar, desativando seu parque fabril e fabricando na China. No futuro, nós vamos ficar refém da China. Dependendo até da mão de obra chinesa. Aliás, nós já estamos refém